Nação flamenguista, o Flamengo perdendo aí de 4-2 para o Bayern de Munique, mas eu acho que ficou aí, ficou marcado o bom desempenho que o Flamengo teve no Mundial, passando pelo Chelsea, fazendo uma boa primeira fase, como a Mari aí falou, né? O Flamengo caiu de pé. E eu também concordo com isso, né? O Flamengo jogou um belo futebol, apesar das falhas, né? Principalmente algumas falhas individual, principalmente algumas falhas coletivas, né? O Chelsea deu 4 chutes no gol. O Bayern de Munique deu 4 chutes no gol, pessoal. Foi 4 gols. Isso aí em jogo grande, como a gente diz, não pode acontecer, né? Aconteceu, infelizmente. Caiu com a cabeça, com orgulho, né? Mostrou um bom futebol, queira ou não queira. Eu sei que tem muitos rivais que não concordam. Mas o Flamengo caiu em pé, né? O Flamengo caiu em pé. Jogou um bom futebol. Mostrou para o Bayern de Munique que o futebol brasileiro tem condições sim de bater de frente com esses europeus. Agora é voltar para o Campeonato Brasileiro, né? Fazer uma boa campanha Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, que o Flamengo é favoritaço nessas competições. E a gente viu, se jogar esse futebol e jogou contra o Bayern de Munique, vai ser difícil bater o Flamengo, né? Temos que ser realistas, né? Se jogar esse futebol que o Flamengo jogou, e o Flamengo trouxe um grande jogador que é Jorginho, né? Que jogador, né, pessoal? Que jogador, um jogador que joga de cabeça erguida, coloca a bola onde quer. Eu acho que o Flamengo vai longe nessas competições aqui sul-americanas, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo ESPN Brasil, link tá na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Que torcida que xinga todo mundo. Não foi isso que foi verificado aqui em Miami, não, Abel. O Flamengo segue por aqui, a delegação segue por aqui. Não porque vão curtir, mas porque o voo só sai às 9 horas da noite local, 10 horas da noite aí do Brasil, 6h30, por volta de 6h30 da noite, a delegação deixa o hotel que serviu de concentração aqui em Miami, vai para o aeroporto, decola e chega no Rio por volta das 6h30 da manhã no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. Esse é o clima por aqui de uma derrota que muita gente talvez ali no imaginário acreditava bastante que pudesse acontecer, mas ainda alimentava aquele sonho, muito pelo discurso também de jogadores e comissão técnica, de que podemos competir, não errando, podemos ter um jogo. Acabou que os primeiros minutos ali determinaram o caminho e a gente viu exatamente o que a gente podia esperar do Bayern. E o Flamengo, o Bruno Henrique diz, né, competiu o tempo inteiro, tentou o tempo inteiro. Acho que sim, gerou dificuldade, fez o Bayern ter que ficar concentrado até pelo menos ali meados do segundo tempo, mas não exatamente depois daquele início ali, foi um páreo. Acho que o Bayern também controla bastante o jogo, mas sem esse clima de velório aqui, pelo menos para os rubro-negros que estão em Miami, Abel. Pedro, eu tenho uma pergunta que não Diga. que eu quero ouvir sua opinião também, mas da Mari, do professor, do Eugênio, porque a gente viu ali o Felipe Luiz na entrevista, a fala dele, e eu penso como você, o Eugênio também se manifestou aqui, que o Felipe Luiz foi feliz ao reconhecer, foi básico, direto e simples, os caras são melhores e tal, mas ele deu mais detalhes. Ele falou assim, a gente já sabia, a pressão pós-perda deles é monstruosa, é excelente, são muito fortes fisicamente, a gente recuperava a bola, tentava sair, já tinha 5, 6 caras cercando cada jogador nosso. E aí, o meu questionamento é, se o Felipe Luiz sabia de tudo isso, estudou, é proibido, é uma ofensa mudar a estratégia durante o jogo? É uma ofensa no futebol, por exemplo, você tentar algo diferente? Ah, não vamos conseguir sair jogando contra esses caras. Ou antes do jogo, ou durante o jogo. Já tomou um gol assim, já tomou 2. Vai ficar o jogo inteiro? Minha pergunta para todos aqui. É proibido? É uma ofensa no futebol? Ah, então vamos avançar e vamos tentar, não sei. É uma dúvida que eu tenho. Eugênio Leal. O Pedro vai falar, só queria fazer uma pergunta. Desculpa, você perguntou para o Eugênio, desculpa. Não é que eu levantei o dedo aqui, você não está vendo, Pedro. Para fazer uma pergunta para o Abel. Abel, você vai para uma luta de boxe com o Mike Tyson. Os dois no auge. Não, eu nem vou. Eu nem vou, Eugênio. Mas fala aí, diga lá. Não é isso. Você vai estudar o Mike Tyson, todos os movimentos dele. Ah, ele faz isso, ele faz aquilo, não sei o quê. Eu vou pensar aqui. Tem uma estratégia, vou mudar a minha estratégia. Adianta. Ué, mas não custa tentar. Adianta. Já que você perguntou, eu vou te responder. Não custa tentar, Eugênio. É aquela famosa frase. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Deixa o Pedro falar. É proibido tentar? Não é proibido. O Flamengo tentou ontem dar bico e deu bico, tomou gol. Exatamente, o Flamengo. Tanto não é proibido que o Flamengo tenta. O Flamengo tenta. O Flamengo. Eu acho que são duas coisas, Abel. Desculpa, Maré, que eu imaginei que a pergunta vinha para cá, mas só para te devolver.
São duas coisas. O Flamengo não perdeu por isso. Se ele mudasse a estratégia, talvez ele fosse perder por outro motivo. O Bayern iria forçar outro tipo de erro. E o Flamengo não ficou o tempo inteiro tentando fazer saída, não. Muito pelo contrário. O Flamengo, em muitas vezes, estica a bola. A bola vai no Rossi, natural. O Bayern faz os encaixes individuais, não faz no Rossi. O Rossi tem tempo, o Rossi estica. Estica a hora no Plata no primeiro tempo, estica a hora no Luiz Araújo no segundo tempo, estica bastante para o Bruno Henrique no segundo tempo. Mas, claro, quando houve uma tentativa ali de saída, a pressão do Bayern... O Felipe não falou isso ontem, não. O Felipe passou a semana inteira falando isso. 4 gols, 3 foram de erro em saída, não foram, Pedro? LAFC. Sim, muito pela efetividade do Bayern. Você erra 3 vezes, você toma 3 gols. Não me parece que é nada a estratégia do Felipe de sair jogando errado. Talvez é a nossa ótica de querer dizer que a culpa é do Felipe. O Bayern é muito superior. O Bayern pressionando, são 4 leões contra uma criança indefesa na selva. Não tem muito o que fazer. Mas por que isso? Porque o Brasil não tem costume de enfrentamento contra a pressão do Bayern. Tá tudo bem. Se jogar 10, 15 vezes ao longo do ano, você vai criar mecanismo, você vai criar costume. O Arrascaeta vai aprender a girar. O Arrascaeta vai entender como é que ele suporta esse combate. Não adianta achar que ontem também o Felipe tinha que ter dado o bico pra frente, tinha que ter fechado o time. O Flamengo não joga assim, o Flamengo não treina assim, o Flamengo nunca foi assim no último ano. Por que deveria ser ontem também? Eu te devolvo a pergunta, Bel. Mas o Botafogo mudou o jeito de jogar e conseguiu ganhar do Paris Saint-Germain, não conseguiu? Mas o Botafogo é bem diferente. O Botafogo se fecha, o Botafogo baixa o bloco em muitos momentos. Por isso. Mas ele tem a ver pra mim com a admissão do Renato Paiva. Eu acho que o Botafogo baixa o bloco em muitos momentos e sai escape, é um time mais acostumado. O Flamengo tem um outro tipo. Ontem pra mim não tem ofensa nenhuma. Mas eu acho que ele tem uma questão que o Botafogo não mudou o jeito de segundo tempo tem muita mudança no Felipe. E o Botafogo foi eliminado pelo Palmeiras. Assim. Não adianta, mas contra o Paris Saint-Germain conseguiu jogar diferente. Você vai lutar com o Mike Tyson, você vai tentar todas as estratégias, você vai perder pro Mike Tyson na luta com ele. Era muito nítido a diferença em todos os aspectos. E o Felipe Luiz coloca isso com muita tranquilidade. Aliás, não é só na coletiva. O time do Bayern é melhor tecnicamente, é melhor fisicamente que o Flamengo. Concordo. O combate físico. Você aí, o Bruno Henrique perde a bola pro Upamecano. O Bruno Henrique não, o Arrascaeta no lance do gol. Todo momento. Cara, você olha fisicamente o Arrascaeta e o Upamecano, você vai pro contato, ele vai perder, Abel. Não tem jeito. Em algum momento você vai perder essa posse de bola, seja lá atrás, seja lá na frente. E você vai perder para o adversário que vai construir e vai conseguir achar os espaços. É claro que teve um quê de alguma sorte também, por exemplo, no gol, o primeiro gol do Harry Kane, a bola desvia levemente no pé do Léo Ortiz. E isso faz com que ela bata na trave e entre, seja indefensável. Mas aí por exemplo, discordo, eu não vejo sorte, o gol não. do Goretzka é o do Igor Jesus também desvia contra o PSG. É uma tentativa de afastar a bola no bico, também. E aí o Goretzka chuta, o Rossi está mal colocado. Estaria mal colocado do outro lado lá o Neuer? Dificilmente estaria. Então, Abel, não adianta a gente querer ficar criando subterfúgios. Porque o Flamengo cometeu um erro na saída de jogo. E se você inverter o ponto de vista e falar assim, o Bayern recuperou a bola no campo de ataque? Sim. Aconteceram as duas coisas, mas eu acho que peraí, eu não estou tirando o mérito do Bayern. O Bayern joga assim, o Felipe Luiz falou, ele sabia. E o Bayern é melhor que o Flamengo. O Felipe Luiz falou isso na saída do gramado. Jogou com a intensidade de quem estava disputando o jogo. Foi muito melhor que o Flamengo. Foi melhor que o Flamengo. E, ok, é assim. Mas o Flamengo, dentro da realidade do Brasil, da realidade da América do Sul, um time muito forte. Eu acho Quando compara com o Bayern, não é. Eu acho que o Flamengo demorou para tentar outra coisa assim. Quando ele toma um gol contra, ele já tinha perdido 3 saídas de bola com 3 minutos de jogo. Quando sai o gol contra. Pois é. Eu não estou nem contando o que aconteceu depois. Então, ele começou de uma maneira que tinha que ser corrigida. No primeiro minuto. Então. Menos de um minuto de jogo, o Flamengo erra 2 domínios de bola. Já não era uma bola mental, uma questão de pouca tranquilidade. Eu entendo que o Bayern entra muito tranquilo. O Bayern é muito tranquilo para fazer o que faz. O Flamengo sentiu no primeiro minuto 2 erros bobos ali de domínio. Você vê que o Flamengo já estava instável. O time a bola que você domina fácil no jogo contra o time mais tranquilo, a bola ela bateu e correu para o lado. Então já tinha uma intranquilidade ali que também acaba determinando. O outro já é melhor. Você não está tranquilo. Isso aí para mim vai além do decidiu sair jogando, decidiu dar bico para frente. Os homens já fazem a melhor pressão do mundo. A melhor pressão do mundo. Desde o Klopp, que tinha essa coisa da pressão.
O Flamengo ainda dá sopa pro azar. Eu acho que deu muita sopa pro azar seguida, assim, até resolver É que o Flamengo, como qualquer clube brasileiro, dá a mesma sopa pro azar 300 vezes no Campeonato Brasileiro. Mas não Só pode. Que o adversário não Contra aproveita. o Bahia não pode. Mas assim, vai dar porque é do nível técnico do jogador. Por que o Botafogo não deu? Se é tão simples assim. O Botafogo não deu. Não. Eugênio. Eu não vi o Botafogo fez um jogo PSG não começou contra um PSG. O Botafogo não deu esse vacilo, porque o Botafogo é só o balão, pessoal. O Botafogo não tem o DNA do Flamengo. Vocês acham que o Botafogo tem o mesmo DNA do Flamengo, sair jogando, sair envolvendo o adversário logo da sua grande área? O Botafogo não tem isso. O Botafogo pegava, dava balão, pega, dá balão. Totalmente diferente do Flamengo. Isso aí não tem nem lógica. Pelo amor de Deus, não queira comparar Flamengo com o Botafogo, né? Principalmente o estilo de jogo, né? Respeito sua opinião, mas eu discordo. É um choque de realidade. O Botafogo teve mérito naquele jogo. O jogo de ontem é um choque de realidade. Não é em relação ao Flamengo, é em relação ao futebol brasileiro, que muita gente tem essas coisas, dessas bravatas, dos tais, entre aspas, né? Estou trazendo só para a questão aqui do futebol. Os tais patriotas, que o futebol brasileiro, Não é questão de diminuir o Brasil em relação a isso, gente. Vamos lá. O Flamengo... Não teve choque nenhum, Eugênio. Todo mundo já sabe que é o Bayern de Munique, é poderosíssimo. É um dos gigantes da Europa. Só que muita gente quer vender a ideia de que é o mesmo nível, que o futebol brasileiro tem que ser respeitado. Que não, mesmo nível, não. Tem muita gente querendo vender essa ideia, Tem gente querendo vender a ideia de que é impossível. E que não é impossível. A gente veio de uma semana em que o Botafogo... Aí eu posso virar para você e falar que a gente viu o Botafogo ganhar do PSG. E o Botafogo ganhar do PSG numa circunstância Eu acho que são dois radicalismos bestas. São dois radicalismos bestas. O futebol permite algumas coisas... E você pode mudar a sua estratégia normalmente. Ontem não deu certo, acho que não daria mesmo. É o Flamengo que vai jogar com o Central Córdoba no Maracanã e perde para o Central Córdoba no Maracanã. Então, pode acontecer, mas... Ótimo exemplo você trouxe. O que acontece... Aliás, o jogo com o Central Córdoba tem algumas coisas que aconteceram ontem. Raramente o Flamengo sofre pressão na saída de jogo. Raramente. Poucos times, aqui no Brasil praticamente nenhum, poucos times vão para cima de marcar a saída de jogo do Flamengo. Normalmente o pessoal baixa a linha, passa a marcar no campo de defesa. E o Flamengo recupera a bola no campo de ataque e continua ali. O Central Córdoba, pequenininho da Argentina, veio aqui e marcou em cima e ganhou o jogo. Ótimo exemplo que você está trazendo. Em bola parada, batendo escanteio na primeira trave. Vamos lembrar os gols do Central Córdoba. Não foi o gol contra, mas foi uma bola batida no mesmo lugar que o jogador entrou e fez o gol de cabeça. Então o Flamengo tem também as suas questões, os seus pontos fracos, como qualquer time tem. Só que quando você compara... Abel, vou fazer aqui uma imagem. O ABC de Natal é o maior campeão estadual do futebol brasileiro. Tem mais de 50 títulos estaduais. Ele é gigantesco dentro do Rio Grande do Norte. Quando ele vai para o nível nacional, ele não consegue chegar à primeira divisão. Ele não consegue conquistar títulos. Ele é de repente, num jogo, então, do ABC de Natal contra o Flamengo ou contra o Palmeiras, o ABC de Natal talvez tenha que mudar a estratégia dele. A Copa do Brasil acontece toda hora. Pode mudar a estratégia. Cada vez menos, né? Cada vez menos tem acontecido. Quando você vai para uma competição em que todo mundo os dois times botam o seu nível de intensidade, o seu nível de competição, é pouco provável que aconteça. O Flamengo jogou o jogo dele, fez o que era possível, sem abrir mão das suas características, perdeu o jogo como era para perder. E acabou. É isso. Então, não ia ganhar o jogo. Mas é permitido a gente questionar e fazer uma pergunta. Ele não poderia ter mudado as suas características? Não adiantaria. Como o Botafogo tentou e conseguiu em um jogo? E acabou eliminado por essas mesmas características. Tudo bem, acabou eliminado, mas naquele jogo ele foi feliz. Não é porque ele foi eliminado que o que ele fez antes não deu certo. Eu acho que é possível enxergar isso sem ser pachequista e sem ser vira-lata. Também acho. Não estou sendo vira-lata. Eu só acho que a gente, pensando no futebol brasileiro, não adianta a gente ficar querendo dar diagnóstico de que dá para competir, de que não sei o quê, que isso, que aquilo, porque apagar, não querer ver a realidade, e isso atrapalha o futebol não é nada brasileiro. Disso, Eugênio. O diagnóstico errado mata o paciente. Ninguém está fugindo da realidade, Eugênio. O diagnóstico errado mata o paciente. A gente precisa entender que há uma distância para os principais clubes da Europa. Todo mundo sabe disso. A média do futebol europeu, não. Por isso que eu estou perguntando, não poderia ter mudado a estratégia? Não adiantaria, Abel. Não adiantaria. A superioridade
foi muito clara no jogo de ontem, em todos os momentos do jogo, em que o Bayern resolveu jogar. Fazer um questionamento, Eugênio, respeito sua opinião e a gente está aqui debatendo como temos que debater. Fazer um questionamento não quer dizer que eu não reconheça que o Bayern é muito melhor que o Flamengo. Pontualmente é possível, o Botafogo mostrou isso. Por mais desfalcado e desinteressado que o PSG estivesse, o próprio Flamengo mostrou isso contra o Chelsea. É possível, pontualmente é possível. A semana mostrou isso, gente. Pedro Ivo chamou, diga, Pedro. Não, eu só tinha uma dúvida nesse debate, que é interessante, mas é mudar a estratégia. Para qual estratégia que você diz? É baixar uma linha de 5, uma linha de 4, se fechar e bico para frente, botar o Bruno lá na frente, o Pedro lá na frente esperando bola? Porque tem várias estratégias. Se ontem foi errado porque perdeu, qual seria exatamente a estratégia? Mudar para qual estratégia? Porque a prioridade era deixar de perder saída de bola. Momentos diferentes do jogo. Então, você perde saída de bola. Você faz o que com a bola? Você tem um tiro de meta para bater. Aí você manda o goleiro dar um chutão lá na frente. Pode ser. Aí o Plata ia perder a bola e os caras iam para cima do mesmo. Mas como o Plata ia perder a bola? Claro, ia ficar agora para saber se ela vai ser lateral. O Pamecano não ganha. Mas não é assim. Porque fisicamente os caras são melhores. Mas futebol não é planilhinha, gente. Acontece um lance muda um jogo. Diga, Pedro. Só um detalhe, professor, que eu acho que a gente também precisa citar algumas questões que parece que só aconteceram ontem por causa da estratégia. O Flamengo erra a saída de bola e toma um gol, porque o Bayern não perdoa. Se você errar uma saída de bola, ele vai fazer um gol. Se você errar 4, ele vai fazer 4 gols. Na estreia do Flamengo no Mundial, no segundo tempo, no início do segundo tempo, que tem um momento ali bom do Esperança, é um momento bom do Esperança, muito pelos erros do Flamengo. O Flamengo erra a saída de bola, o Flamengo erra passe por dentro, o Pulgar erra a tentativa de acionar jogadores por dentro, só que o Esperança não tem o Harry Kane, o Esperança não tem a linha ofensiva do Bayern. O Flamengo contra o Chelsea também não perdoa muitos vacilos. No primeiro vacilo que ele dá, que é o do Wesley na bola espirrada, o Wesley, rebate errado, gol. Depois o Flamengo se impõe, porque é diferente, o Bayern é muito superior ao Chelsea, então não dá a chance do Flamengo se impor. Então não é que algo também aconteceu ontem porque houve um erro de estratégia. O Flamengo joga assim, a meu ver. A mudança de estratégia é muito radical. O Felipe falou a todo momento que o time dele não treina assim. Então, ele entendeu que não ia ter o controle. O Flamengo não teve o controle, não tentou sair jogando o tempo inteiro. O Flamengo, em muitos momentos, ele só tinha que aceitar o Bayern vindo para cima. Quando o Bayern estica a marcha para fazer o terceiro, quando o Bayern estica a marcha para fazer o quarto, não era só uma situação de erro do Flamengo, porque desse jeito parece que o Flamengo só errou porque tentou sair jogando. O Bayern induz o Flamengo ao erro, e se não fosse por essa saída, seria por um outro momento de jogo, porque quando o Flamengo no segundo tempo começa a tentar buscar o Bruno em bola longa, que já é uma mudança dentro do que foi o início do primeiro tempo, o Bayern também induz o Flamengo ao erro. Então, assim, é um time fisicamente muito superior, é um time que ganha muito mais duelos no meio de campo, é um time que tinha um meio de campo muito mais robusto, dominava o meio de campo. Então, se não fosse pela saidinha, era um Bayern muito mais tranquilo, muito mais soberano em todas as fases do campo. Não me parece que foi um jogo de diferença de 2 gols, porque estava tudo muito igual e só esses 2 erros determinaram para a gente perguntar, será que se não fosse assim teria sido diferente? Eu acho que o time do Bayern é muito superior em muitas fases do jogo, acho até um pouquinho abaixo de PSG e City, mas contra o Flamengo muito superior em muitas fases do jogo, que acho que eu não sei exatamente se só trocar ali a estratégia talvez pudesse ter dado um pouco mais certo. Pedro, e nessa eu concordo plenamente com você, com o Eugênio, porque eu vi algumas pessoas ontem depois do jogo, o Flamengo em alguns momentos jogou de igual para igual. Eu não vi isso. Para mim, a impressão que eu tive assistindo ao jogo é que na hora que queria, o Bayern de Munique ia lá, forçava um pouco e fazia um gol. É verdade que o Flamengo esteve até próximo de conseguir um 3-3 numa bola do Bruno Henrique, não é? Que o Neuer sai, poderia ter feito 3-3 ali. Tudo bem? Só que, assim, em nenhum momento eu vi o Flamengo de igual para igual. Assim, foi uma superioridade, na minha visão, enorme. O jogo inteiro e a hora que o Bayern queria. Mas para isso o Bayern precisou jogar com concentração, tem que ser. Com foco. Só faltava largar, né? E sofreu 2 gols. Assim, tem mérito teve mérito do Flamengo, claro que teve. O Flamengo no jogo. Ele teve momentos em que ele soube aproveitar que o Bayern fez mais ou menos o que o Flamengo faz muitas vezes no Maracanã. Começa o jogo na pressão, 15 minutos, 20 minutos ali, faz um gol, faz 2 gols, depois baixa a linha, respira um pouco. E quando o Bayern respirou, o Flamengo conseguiu propor jogo.
jogo, criou situações, fez gols, teve outras chances ali, uma cabeçada do Arrascaeta para fora. Neuer pega uma bola do Luiz Araújo, né? Do Luiz Araújo, muito... Ali não tem mão de alface, professor. Estica o braço, a bola bate e sai. Ali é Neuer mesmo. Então, sim, o Flamengo teve bons momentos. Foi legal, mas foi bom. Mas assim, o jogo foi equilibrado, ou foi de igual para igual? Não foi. Para mim, não foi. Não foi e não seria. Essa é a grande questão. E, repito, a gente precisa deixar isso claro. E o Pedro falou numa coisa interessante. Eu acho que é um jogo que pode servir, aliás, não só esse jogo, a competição como um todo, como um ponto... Pessoal, a mídia discutindo a derrota do Mengão aí por 4-2 contra o Bayern de Munique, mas eu discordo aí, principalmente de Abel, né? Ele disse que não teve jogo, né? Pra mim, teve jogo sim. Pra mim, o jogo foi bastante igual. Claro, quando você sai perdendo de 2-0 com 10 minutos de jogo, aí você quebra qualquer, como é que podemos dizer? Qualquer estratégia de jogo. Principalmente num gol contra, né? Que tá passando despercebido, que foi falta em cima de Pulgar. O cara puxa Pulgar e... Interessante que ninguém do Flamengo reclama, né, pessoal? Acho que nesses jogos aí, precisa de um cara... O Flamengo não tem aquela filosofia de um time que gosta de reclamar, né? Como o Palmeiras, por exemplo. Palmeiras, os caras reclamam até do ar que o outro respira. Flamengo não. O Flamengo não tem um cara que reclama com o juiz. Incrível, incrível. Eu acho que Gerson deixa a desejar, né? Já que ele é o capitão, para mim ele deixa a desejar nisso aí. E foi falta clara em cima de Pulgar. O cara puxa ele pela camisa, o VAR não passa despercebido, não olha. Se tivesse alguém reclamando, talvez poderia ter um VAR, né? Ali poderia ter alguém chamando a atenção, mas infelizmente. Agora eu discordo aí de Abel dizer que não teve jogo, né? Que o Bayern de Munique jogou a todo momento ao seu ritmo, né? Na hora que queria. Não, pelo contrário. Pelo contrário, o Bayern de Munique sentiu certas horas desconfortável, né? Claro, é como eu disse, né? 2-0, pessoal, aí fica difícil para o time correr atrás. Mas o Flamengo correu. O Flamengo correu e mostrou que tinha condições. Mas o Bayern, você não viu o Bayern criando qualquer jogada para colocar o Flamengo em perigo. Qual foi a jogada que o Bayern colocou o Flamengo em perigo, a não ser os gols? A não ser os gols dados, né? Primeiro de cabeça, contra. O segundo, uma falha, para mim, foi uma falha ali uma falha e um lance sem sorte, né? Faltou sorte para o Flamengo. Primeiro foi uma falha de Arrascaeta. Né? Primeiro foi uma falha do cara que dá uma bola para Arrascaeta, sabendo que o porta-ofício dos caras é gigantesco. É Arrascaeta de costa, ele não protege a bola. O cara toma a bola dele. Segundo, uma falta de sorte de Léo Ortiz, que o cara chuta a bola desvia dele, vai no canto. 2-0. O terceiro gol do Bayern de Munique, não precisa que a gente dizer como foi, né? Luiz Araújo vai dar um balão pra fora, pra longe. A bola cai no pé do cara ali no bico da grande área. Pra mim também falha de Ross, né? Ele colocou a desculpa que tinha muitos caras na frente. Mas um goleiro qualificado, ele não vai se preocupar com quem tá na frente. Ele tem que procurar a enxergar a bola, né? Acho que essa desculpa aí pra mim não colou. Infelizmente não colou. Foi falha de Ross. E o quarto gol do mesmo jeito. Luiz Araújo vai sair driblando. Você não pode vacilar contra esses caras. O cara enfia uma bola para Harry Kane. O cara decide. Então, para mim, foi 4 erros do Flamengo. Mas mesmo assim, o Flamengo jogou, tentou sair, tentou mostrar seu potencial. Como o Mari mesmo sempre fala, né? O Flamengo caiu em pé na competição, né? Mas Abel prefere dizer que o Flamengo não fez para, né? O Bayern não fez esforço. Não, pelo contrário, eles fizeram esforço e muito, né? Com 45 do segundo tempo, Harry Kane dá um carrinho criminoso em Ayrton Lucas ali na linha de fundo do ataque do Flamengo, né? Sinal que os caras fizeram esforço, né? O cara cansado, né? Exausto. Eles fizeram um esforço gigantesco para ganhar do Flamengo. Inclusive, depois do jogo, eles citaram aí, né? Disseram que foi um jogo difícil, foi um jogo complicado. Fizeram um esforço tremendo para ganhar do Flamengo, né? Deram os parabéns ao Flamengo. Ok, às vezes a gente fica imaginando, o Flamengo errou na primeira saída de bola, será que todas as bolas não deveriam ter sido quebradas, sem tentar sair jogando?
Mas isso aí, pessoal, não é a filosofia de Flamengo, né? Isso aí não é o DNA do Flamengo, né? O torcedor, por que o torcedor não tá triste? Porque justamente o Flamengo não fez isso. Se o Flamengo tivesse saindo todas as bolas quebrando ali nos atacantes, o goleiro, talvez o resultado fosse até outro, eu concordo. Mas só que o torcedor flamenguista, ele já entende que o Flamengo tem um DNA. Tem uma característica. A característica do Flamengo é sair jogando, um toque de bola, infiltrações. Então, acho que o torcedor tá feliz porque sabe que o Flamengo caiu em pé. Caiu numa competição que pegou 2 europeus e ganhou de um e o outro fez frente, né? Então, eu acho que tem mais o que comemorar, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, mas antes se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.